Jorge Messias mandou para a gente, em resposta àquele posicionamento, né, do Rodrigo Pacheco. A AGU fala em respeito institucional, né, ele emitiu uma nota dizendo que tem profundo respeito ao senador, ao Senado, ao Rodrigo Pacheco, né, que tem admiração pessoal, inclusive, mas disse que foi uma decisão técnica ali, baseado em argumentos jurídicos. Voltando à questão desse embate, né, entre o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o governo Lula. Sakamoto, como é que você viu esse movimento que fez o Pacheco hoje mais cedo? Posso só fazer uma Pode, observação rápida? deve. Cara, por favor, não, pode. Já faz o comentário antes até porque Não, é tá. só uma observação rápida, porque o Pacheco chamou essa fala hoje e ele foi duro ontem na nota e hoje na fala ele classificou a ação da AGU de catastrófica, né? Aí eu estou dando o bastidor aqui. A gente fez a matéria e eles ligaram, olha, ele falou catastrófica não para a ação da AGU em si, ele respeita a ação da AGU em si. O que ele quis dizer, na verdade, é que os argumentos usados pela AGU foram de um cenário catastrófico. Então, ele tentou, depois que ele falou, dar uma minimizada justamente para não cair num embate direto com o ministro da AGU, Jorge Messias, que manda essa nota logo no começo, expressando aí os profundos respeitos a Pacheco, para tentar também pôr panos quentes, digamos, no momento que está tenso, sim, a relação por conta dessa questão da reoneração, que tem uma pressão muito forte no Congresso. E como eu disse, o Pacheco já ontem recebeu essa enxurrada de reclamações, não só dos senadores, mas de vários setores da economia que o presidente também conversa, claro, né? E ele fez uma nota dura que tinha falado em terceiro turno do governo. Então, ele foi duro nessa escolha, nessa decisão do governo de recorrer ao Supremo, mas hoje nessa fala, depois dele atacar a ação da AGU como catastrófica, ele tentou minimizar um pouco e agora o Messias agora eles estão tentando puxar a coisa para uma questão mais técnica, como tentou fazer um pouco o senador Otto Alencar, agora mostrando as razões. Aí vai ser uma discussão jurídica, técnica e econômica. A política, por enquanto, eu acho que a gente ainda vai ver cenas dos outros capítulos e a minha aposta é que daí, e que a aposta até o Pacheco foi perguntado, Lula deve entrar em campo, como entrou na articulação com o Lira, no auge da crise ali, Lira-Padilha. O Lula chamou o Lira no Alvorada num domingo, teve uma conversa sós e a semana percorreu muito mais tranquila com o Lira. A temperatura com o Pacheco esquentou, com a AGU sendo o alvo principal, e agora o que se parece desenhar aí é que Lula deve também entrar um pouco nessa articulação para tentar arrefecer os ânimos. Desculpa, Saca, já emendei no comentário, mas é que eu queria Imagina. fazer esse parênteses do Pacheco dizendo: olha, eu não quis atacar o Messias em si para não causar uma crise ainda maior. Mas ele falou, tá? Ele falou, mas é aquela coisa do ao vivo, né? Que a gente sabe que acontece, né, no ao vivo aqui Ah, mesmo. Mas, enfim, corrigido e esclarecido, esclarecido, na verdade, o que eles quiseram colocar aí, gente. um pouquinho de Não, morde-a-sopra também, Sakamoto? não, antes de mais nada, para falar para aquela que não precisa se desculpar, porque, como todo mundo sabe, no cânone jornalístico, né, informação tem precedência sobre análise e opinião. Então, a informação vem primeiro. Aquela das informações tipo, importantes. Até eu ia começando pelo final do que ela colocou e puxando nesse negócio do morde a sopro, Diego. O presidente Lula tinha prometido, né, de fazer também o afago no Pacheco, né? Fez o afago no Lira. Só que o presidente Lula precisa lembrar de timing, né? Eu acho que ele está desacostumado com timing. Fez o afago no Lira, tem que fazer o afago no Pacheco logo na sequência, né? Quando eu digo Pacheco, é claro, gente, eu estou falando de Senado, né? Até porque você tem um rame-rame, para quem está cobrindo o Congresso, sabe, quando o governo libera muita emenda para a Câmara dos Deputados, o Senado fica hashtag chateado. Quando tem cargos liberados de um lado, do outro lado também fica isso. Quando o presidente recebe deputados, o Senado também, poxa, mas e os senadores não vão receber? Ainda mais porque a relação Lira-Pacheco não é a coisa mais tranquila deste mundo, né? Não é, né? Tem algumas pautas do Lira, tem umas pautas de interesse do Pacheco que o Lira segura, tem umas pautas de interesse do Lira que o Pacheco segura. No meio do caminho, o governo acaba até beneficiado nisso aí, mas não é uma questão de beneficiar o governo, é respostas, né, que uma casa dá à outra. Até porque lembrar também que dentro do sistema democrático isso faz parte. Uma casa
ela tem esse negócio. O Senado, inclusive, ele é uma instância revisora, muitas vezes abriu mão disso, como na reforma trabalhista, que simplesmente carimbou o que vinha da Câmara e dos escritórios de advocacia de empresas, que ajudaram bastante a fazer aquela reforma trabalhista, né? Então, carimbaram simplesmente o que veio de lá. Mas o que acontece é que sim, o Lula vai ter que entrar na jogada, no meio disso tudo, né? E sim, o senador Otto Alencar foi extremamente educado, como sempre é, né? E ele saiu um pouco pela tangente, mas que a gente tinha perguntado o seguinte, lembrado para ele que este é um ano eleitoral, e ano eleitoral municipal. Essa desoneração para municípios de até 156 mil habitantes de uma maneira linear, sem considerar a situação do município A, B, C, D, né, é um presente também para muitos prefeitos, para muito que está querendo se reeleger. Vamos lembrar que principalmente deputados federais, mas também senadores, né, eles precisam apoiar prefeitos, né, inclusive prefeitos de áreas que são fortes, né, que são referência para os demais, para que em 2026 esses mesmos prefeitos ajudem eles, sejam a renovar os seus mandatos, seja tentar outros saltos, como salto inclusive para governo, né? Então o que acontece esse benefício, né, dado a municípios neste ano, ou seja, estendido a municípios, neste ano, é claro que também tem um componente eleitoral. O senador pode não ser no caso dele, mas para muita gente tem esse componente eleitoral. E aí faz parte desse grande caldo, né, Diego? Tipo, as coisas estão conectadas com coisas maiores, né? Como a mesma cara lembrou, inclusive com elementos eleitorais do próprio Senado, que no começo do ano que vem, junto com a Câmara, escolhem suas novas mesas diretoras. Muito bom.